agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Boa noite, graça e paz, irmãos. Amém? Vamos nos colocar em pé para continuarmos, adorando ao Senhor, louvando o seu santo nome. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. Vou ler a partir do versículo 30, capítulo 6, versículo 30. A primeira multiplicação de pães e peixes. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver, e sabendo-os, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que o distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram pães eram 5.000 homens. Amém? Glória a Deus. Muitas pessoas, estão famintas, precisando de pão. E quem é o pão vivo que desceu do céu? É o Senhor Jesus, que habita em mim, em você, e que está disposto a saciar a nossa fome espiritual. Ele sacia também a nossa fome no físico, Ele nos provê, Ele nos sustenta, mas Ele quer saciar toda a fome espiritual, todo o vazio que você talvez tenha, e só o Senhor vai preencher esse vazio. E eu e você, como igreja, temos essa responsabilidade de pegar o pão e levar para cada família, para cada pessoa. Amém? Nós queremos glorificar o Senhor nessa noite, agradecer, porque Ele tem sido o nosso pão, tem nos sustentado, tem suprido as nossas necessidades. Que você possa estar nesse momento agradecendo ao Senhor por esse dia. Aproveita esse momento para você estar agradecendo ao Senhor nessa hora, bendizendo ao Senhor, adorando ao Senhor pela bondade, pela sua misericórdia. Senhor, nós queremos continuar, Senhor, te agradecendo, te adorando. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra.
que é viva e eficaz. Obrigada, ó Deus, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos alimenta através da Tua palavra, o Senhor fortalece as nossas vidas, o Senhor fortalece o nosso físico, o nosso espírito. Oh Deus, o Senhor renova as nossas forças cada dia, através da Tua palavra, através do nosso relacionamento com o Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por esse final de semana, por esse dia abençoado, dia que o Senhor fez. Oh Senhor, que nós queremos nos alegrar, nós queremos adorar o Teu santo nome nesta noite, nós queremos celebrar ao Senhor nesta noite, ó Deus, glorificar e Te agradecer pela fidelidade do Senhor. Ó Pai, Espírito Santo, tenha liberdade para ministrar em nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Nós queremos glorificar o Senhor e continuar Te adorando, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, boa noite. Vocês estão muito bem hoje? Amém? Posso ouvir um glória a Deus bem alto? Aleluia! Eu quero chamar a rede de mulheres para se posicionar aqui, que nós vamos cantar juntos. Mulheres, por favor, venham rapidinho aqui. Vamos cantar Tu És Santo, porque só o Senhor é santo. Santo, 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 santo. Não há outro Deus como o Senhor. Aleluia! Pode ficar aqui, meninas. As meninas da dança estão lá. Nunca nós estamos sozinhos, né? Temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas irmãs maravilhosas aqui para nos ajudar no louvor. Glória a Deus. Poderoso, Poderoso,
Sabe, queridos, muitas vezes no mar, na correria da vida, no dia a dia, nosso barco balança com o vento, com as tempestades, não é mesmo? Mas uma coisa nós temos certeza: nós temos um Deus que está nesse barco. É a nossa confiança, é a minha confiança. Jesus está no meu barco e Ele não vai afundar, porque o Deus que eu sirvo é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso, que criou os céus e a terra, criou o ser humano, criou tudo que há, e Ele está comigo e está com você. Amém? Glória a Deus. Meu barco, mestre, estou à beira de um naufrágio, mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Na pele o frio desse vento, chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir.
sido fiel. Obrigada, obrigada, Jesus. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Obrigado, Senhor. O Senhor tem sido fiel, fiel. Ainda que sejamos infiéis, mas o Senhor tem sido fiel para conosco. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu.
pode sentar, igreja. Glória a Deus, aleluia. Eu queria dar um recadinho, um carro com a placa final 8546, eu acho que está desse lado aqui, que o irmão falou, está com vidro aberto, tá? Carro, não falou o carro, 8546, a placa, o final, está com vidro aberto, tá? Eu gostaria de conhecer os nossos visitantes, né? Quem está nos visitando pela primeira vez, desse lado aqui, eu gostaria, se puder, levantar a mão ou ficar em pé. Tem uma senhora nos visitando. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Tem mais alguém nesse lado? Meu lado direito. Do lado esquerdo, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Tem um rapaz lá no fundo, uma moça. Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe. A igreja vai estar cumprimentando os irmãos. Vamos estar cumprimentando nossos visitantes nessa noite. Que você possa estar à vontade na casa do Senhor, glorificando o nome dEle. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém? Como nós cantamos ali, Deus é fiel. Como você acabou de louvar, Deus é fiel. Ainda que eu não mereça, e eu e você não merecemos mesmo. Mas Ele nos amou, Ele é fiel, Ele se entregou por nós, porque Ele é fiel, porque Ele é amor. E nós queremos continuar adorando o Senhor nesta noite, ofertando, né? Nesse momento eu gostaria de convidar as irmãs que vão estar recolhendo as ofertas, para a gente estar ofertando, adorando o Senhor com nossos dízimos e ofertas. E nosso irmão Gerson vai estar adorando ao Senhor com um cântico. Glória a Deus. Eu sei que nós vamos ter um momento de oração no final, mas eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento. Você que está precisando de uma oração, talvez no seu físico, né? Algum problema de saúde, talvez algum outro problema, né? Financeiro, ou com a família. E eu queria aproveitar que nós vamos estar agradecendo. Nós também louvamos hoje com uma canção falando que nós, quando clamamos, né, Deus é fiel. Acabamos de louvar, né? E eu creio no poder da oração. Amém? Eu creio no poder da oração. Por isso que eu convido você a colocar diante do Senhor nesse momento a sua necessidade que você está passando e precisando, porque Ele responde, Ele é fiel. Eu gostaria de chamar a missionária Neia para estar orando e agradecendo pelas ofertas. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, eu sei que o Senhor está nesse lugar. A Tua presença é real nesse lugar, nessa noite, porque o Senhor está no nosso barco. Ó Deus, e se nós estamos de pé diante de uma necessidade, porque nós reconhecemos nessa noite que o Senhor é o único Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que nós cremos neste lugar, do que temos pensado, ó Deus. Por isso eu te peço nessa noite, na necessidade de cada irmão que se colocou de pé, ó Deus, seja qual for a sua causa, eu declaro o milagre, eu declaro o agir invisível de Deus e a vitória no nome de Jesus.
Ó Deus, eu creio no sobrenatural. Eu creio, ó Deus, nos testemunhos que serão dados nesse altar, pela tua fidelidade, pela tua bondade e misericórdia. Por isso eu declaro para os enfermos, sejam curados nessa noite. Ó Deus, aqueles que estão aflitos na alma, sejam renovados, sejam livres. Aqueles que estão endividados, Senhor, que a provisão venha nessa noite. Ó Deus, o Senhor é o Deus da causa impossível. E nós colocamos a nossa causa diante da tua presença, porque tu és o único Deus que pode operar. Nós também te louvamos, ó Pai, pelas ofertas, aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus, e nós queremos retribuir como prova de amor, como prova de obediência, como fidelidade na tua casa. Por isso, Pai, a tua palavra nos garante que aquele que semeia, ele vai colher. Por isso nós cremos na colheita no meio do teu povo, e nos ajuda, nos dê um coração liberal, nos dê um coração desprendido, a riqueza, a bens, no nome de Jesus. E que o nosso coração, Senhor, seja voltado a dar, pois é melhor dar, Senhor, do que receber. Por isso, no nome de Jesus, nós levantamos as nossas mãos agora e nós aplaudimos o Senhor pelos milagres, pela provisão e pela vitória em Cristo Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Para a glória de Deus, nós tivemos... Podem se assentar, irmãos. Nós tivemos um final de semana abençoado, participando de uma conferência, falando sobre a visão do MDA, sobre células. Nós glorificamos o Senhor, né? Eu quero glorificar o Senhor, já é um testemunho também, tá? Hoje pela manhã eu tive que voltar da conferência, eu não estava passando bem. E eu até pensei em ligar para a Ivete, falar para ela arrumar outra pessoa para fazer a direção do culto. Mas eu falei assim, eu vou para casa, vou descansar. E eu creio que à noite eu vou estar melhor. E o Senhor pode curar extraordinariamente, fazer milagres, pode sim. Ele usa também médicos, usa pessoas para nos abençoar. E o Senhor usou o meu esposo, sabedoria, cuidou de mim durante a tarde. E eu estou aqui para a glória de Deus, aqui em pé para glorificar o nome do Senhor, né? E eu agradeço a Deus pela fidelidade dele na minha vida. E eu sei que ele tem muito para fazer na vida de cada um de vocês. Quando a gente se coloca diante do Senhor, mesmo sem merecer, ele é fiel, ele cumpre a sua palavra, ele é fiel. Amém? E falando de células, eu gostaria de chamar o pastor Kennedy. Ele está apresentando a célula dele nessa noite, fazendo convite. Graça e paz, irmãos. Vendo a Aninha falar aqui, né? E desde quinta-feira a garganta ruim. E continua ruim, né? Mas não vai impedir de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E sei que vai ficar boa em nome de Jesus, tá? Eu quero ler um verso e quero convidar quem é da célula Sal e Luz que está aqui hoje. Eu sei que o nosso anfitrião, né, o esposo, vem aqui na frente, irmão, só para o pessoal conhecer vocês, né? O nosso anfitrião, tá, a irmã Osmaria está aí, mas o irmão Itamar, ele está a trabalho em Porto Velho, né? Ele não pôde estar aqui final de semana, mas nós temos algumas pessoas aí da célula Sal e Luz. Pode vir aqui na frente rapidinho, né? Aí tem outras que ainda não estão vindo à igreja ainda, né? Mas vão vir, né? E outros que não estão no culto hoje à noite. Então esses irmãos, né? E mais um outro grupo que vocês vão ver no vídeo aqui. Xande, vê lá para nós o vídeo, tá no jeito lá? Vocês são parte lá da célula Sal e Luz. E eu quero ler um texto antes de soltar o vídeo aí, queridos. Só um momentinho, né? E quero declarar mesmo essa palavra, não apenas sobre a célula Sal e Luz, mas sobre todas as células da igreja, porque é uma promessa de Deus, algo que o Senhor disse a Abraão, e nós somos filhos de Abraão também, como diz a palavra, herdeiros com o crente Abraão. Então esta palavra é também para nós, aonde diz assim: certamente
te abençoarei grandemente e te multiplicarei. Amém? Então que sal e luz, e eu quero daqui a pouquinho, depois do vídeo, orar por esses amados irmãos, e quero pedir também que você esteja orando também logo daqui a pouco. Vamos ver o vídeo aqui, irmãos, algumas coisas que nós vivenciamos ali na célula Sal e Luz. Pode soltar aí, maninho. Vem com teu fogo, cura o meu interior. Vem, Senhor, cura o meu interior. Vem, Senhor, cura o meu interior. Pra falar, pra pregar, usa-me agora pra cumprir teu querer. Cura-me agora pra falar, pra pregar, usa-me agora pra cumprir teu querer. Muda Aleluias. Vamos colocar de pé, queridos, vamos orar por esse irmão que está aqui, diante daquilo que a palavra do Senhor declara sobre nossas vidas. Nós podemos multiplicar, um desafio sobre as células esse ano, de no mínimo cada célula multiplicar uma vez, tá? Então vamos abraçar esse desafio e vamos multiplicar, porque é uma unção de Deus sobre a vida da igreja. Tendo sua mão direita para cá, tá? Nós cremos nisso, precisamos da bênção do Senhor, da bênção da igreja. Pai amado, em nome de Jesus, papai, eu quero liberar esta bênção, papai, do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, pai. Eu quero declarar essa unção de multiplicação, Senhor, sobre a vida, Pai, de cada um, Senhor, daqueles que fazem parte desta célula, Senhor. Pai, nós declaramos, Senhor, que a glória do Senhor resplandecerá, e aquela casa, Senhor, será um portal, um lugar aberto para que a glória do Senhor resplandeça, aonde outras portas se abrirão, e a igreja do Senhor avançará, Senhor, naquele bairro, para a glória do teu santo e bendito nome, Senhor. Pai, eu abençoo a vida, a família dos meus irmãos, Senhor, naquele lugar, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe vocês, amados. Eu gostaria de dar mais um aviso para as mulheres. Mas antes do aviso, eu já estava as crianças. As crianças que vão para o seu culto, culto infantil, onde que elas vão também adorar o Senhor. Numa sala lá embaixo, elas vão também estar adorando o Senhor, cultuando ao nosso Deus, do jeito delas. A palavra para elas também vai ser ministrada. Estende sua mão abençoadora para cá, abençoa seu filho e as crianças. Talvez o seu filho não esteja aqui, mas abençoe. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar, ó Deus, pela vida de cada criança que está aqui nesta noite. Pai, continue guardando, Senhor, cuidando, meu Deus, porque eu sei que é o Senhor que tem cuidado delas.
Continue, Senhor, ministrando na vida delas, de cada uma das crianças que estão aqui. Senhor, continue usando as professoras, Pai querido, derramando a unção, a graça, a sabedoria do Senhor na vida delas, para falar, Senhor, de um jeito simples, mas com muita sabedoria que vem do Senhor, para ministrar no coração delas, e elas possam conhecer a Ti, servir ao Senhor de todo o coração. E para a glória do Senhor, nós abençoamos que elas possam louvar e adorar o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem ir. Eu queria lembrar as irmãs que quarta-feira próxima, agora, às 19h30, aqui no templo, nós vamos ter a nossa reunião, para nós estarmos cultuando ao Senhor, aprendendo. Então você, irmã, aqui da igreja, você que está nos visitando hoje, mulher, você está convidada a estar aqui conosco, quarta-feira às 19h30. A irmã Andressa vai estar trazendo uma palavra abençoada para nós, e eu gostaria de convidá-las, se vocês vão ser muito bem-vindas. Nós esperamos e contamos com a presença de vocês para somar com a gente aqui, está aprendendo, se fortalecendo no Senhor, para levar a palavra do Senhor para outras mulheres, para nós sairmos daqui e levarmos em outro lugar também, sermos bênção na vida de outras mulheres. E lembrando que vamos ter o ensaio do coral para a nossa festa que está chegando, dia 15, 16, 17, festa da Rede de Mulheres, tá? Nós vamos ter ensaio do coral, irmã, então não faltem, tá? Estejam aqui conosco, amém? Pastor, gostaria de dar um aviso? Boa noite, gente. Graça e paz. Louvor, né? Aproveitar que depois a gente ouve a mensagem. Vou fazer essa parte agora. Nós estamos com esse propósito no mês de abril, um mês de jejum e oração. Nós estamos abrindo mão do refrigerante e da carne vermelha. Então você que está no propósito, não se esqueça disto. Nós temos oração toda segunda, de 6 às 7 da manhã, toda quarta, de 5h30 às 6h30, quinta, das 19 às 19h30, domingo, das 18h30 às 19h, oração na sexta, das 20 até as 21h30, esse é o tempo de oração. Em casa, vamos tirar um tempo para orarmos em família. Nós entramos neste jejum lá com a conferência, sexta, sábado e domingo. Foi uma batalha, né? Aquela carninha ali, cheirosa, gostosa. Mas jejum é assim mesmo, né? É um sacrifício. Mas o Senhor foi bom e cuidou da gente de outras formas. Foi um tempo muito bom. Propósito: fortalecimento e edificação das famílias, salvação dos nossos familiares, santidade e avivamento para a igreja, vida econômica e política do país. Você que quer passar por esta vida e deixar um legado que vá marcar a vida das pessoas, então você está desafiado a vir domingo no culto à noite, para você ouvir o que Deus tem para você domingo à noite. E domingo também é noite de cesta básica. Por que é noite de cesta básica? Porque nós temos o culto de ceia. Domingo tem culto de ceia e você vai trazer os alimentos para formarmos as nossas cestas básicas. Próximo domingo, nós não teremos escola bíblica dominical. Nós teremos uma reunião especial aqui de manhã e eu convoco toda a igreja, porque nós iremos falar com vocês acerca de uma ferramenta, de um projeto evangelístico chamado Casas de Paz. Diga assim: Casas de Paz. O que é isto? Vem domingo de manhã, 9 da manhã. 9 da manhã, nós estaremos conversando sobre isto. Coisa de Deus. Vem com o seu coração aceso, em chamas, com a sua alma cheia de desejo de ver as casas de paz serem instaladas em vários bairros desta cidade, em todos os bairros desta cidade, amém? Para a glória do Senhor. Aí no próximo domingo, dia 17, a Rede de Mulheres, final de semana, são elas que vão mandar aqui.
Só aqueles 2 gritinhos ali. São elas que mandam. Dia 15, 16, 17. São elas que mandam, vão ficar sentadinhas aí só ouvindo. Glória a Deus. E no dia 24, nós teremos um escolão. Eu estarei em Porto Velho naquele final de semana ministrando lá em uma de nossas igrejas. Mas o pastor Kennedy vai estar aqui trazendo uma palavra sobre koinonia. O que é isto? Vem dia 24 para você saber. Quinta-feira, Deus tem uma palavra de ânimo para você quinta-feira, amém? Você que está desanimado, cabisbaixo, cansado, triste, vem para cá quinta-feira porque você vai descer aquelas escadas ali diferente. Amém? Quinta, 19 horas até as 19h30. O quê? Oração. Eu não quero ver 5 irmãos orando aqui não, hein? Oração. Depois tem o louvor e a palavra. Jovens, tem aviso? Aí, meu jovem, toma aqui, segura aí. Boa noite a todos, graça e paz. Para os jovens tem um aviso. Nós não haverá culto no sábado, mas eu gostaria que você viesse para cá. A partir das 19h30, a gente vai ter um tempo de oração aqui junto. E aqueles que quiserem ir na Festa das Nações, que vai ser ali no Gerivaldão, eu gostaria de contar com a presença de cada um de vocês viessem para cá, para a gente ter um tempo de oração junto, e daqui a gente ir junto para lá. Vai ter um tempo bem legal lá no Gerivaldão, com comidas típicas, e vamos estar juntos lá para dar um apoio a esse ministério. E também, só lembrando, os jovens também, tem oração para os jovens. Você de repente faz faculdade, você que estuda, não tem desculpa de repente falar assim, não tenho tempo para orar. Terça-feira, das 10 às 11 da noite, nós estamos aqui para orar juntos. E eu espero você. Amém? Vamos ficar de pé mais um pouco para louvar o Senhor. Daqui a pouco vocês vão ficar bastante tempo sentados, né, para ouvir a palavra de Deus. Aproveite esse momento para adorar o Senhor, se render na presença dEle. Tudo está em ti.
Eu gostaria de convidar a nossa irmã Geliane, que está trazendo a palavra do Senhor. Seu vaso nas mãos do Senhor. Vamos estar nos colocando de pé? Levando sua mão. Vamos estar orando pela irmã Geliane. Gostaria de convidar a pastora Elisa. Está orando, abençoando nossa irmã Geliane, que vai trazer a palavra. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor, nós estamos aqui porque nós dependemos de Ti. Nós já rendemos ao Senhor o nosso louvor, mas nós viemos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Eu digo ao Senhor que o nosso coração está aberto para receber aquilo que o Senhor tem para mim e para os meus irmãos. Espírito Santo de Deus, use a filha do Senhor com autoridade, ousadia, unção, intrepidez, para ministrar aquilo que está no coração do Senhor, para o coração desta igreja, Senhor Deus. E que o Senhor esteja revelando, em particular para cada um de nós, aquilo que o Senhor tem para falar particularmente conosco. Nós te damos liberdade e nós pedimos a Ti, Senhor, Espírito Santo, que leve cativo a Ti, ó Deus, o nosso pensamento, o nosso sentimento, à vontade do Senhor e à palavra do Senhor. E todo espírito maligno, designado do inferno para roubar a palavra, nesta noite, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, aniquilado toda intenção maligna. E damos liberdade ao Senhor para agir no nosso meio, para que a palavra do Senhor venha frutificar na nossa vida e através de nós possa alcançar outras. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Quero agradecer a todos os irmãos que nos visitam, as pessoas que estão conosco. E o Jorginho está ali. Esposa Gerliane também acompanhando. És bem-vindo, querido. Que o Senhor Jesus continue abençoando a família de vocês grandemente, com sabedoria, unção. Amém? Graça e paz, igreja. Amém. Queridos, eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui cultuando ao Senhor, juntamente com toda a igreja, nesse culto tão abençoado. Amém? E eu gostaria de fazer uns agradecimentos bem rápidos, mas de coração. Gostaria de agradecer a Rede de Mulheres da IMUB, tá? Não vou citar nomes, mas pelo carinho do convite feito à minha pessoa. E quero agradecer também ao pastor Erivelta, aos demais pastores, que confiaram, né? E confirmaram o convite. Meu intercessor, pai das minhas heranças, né, que são os nossos filhos, o Eduardo, que não pôde estar aqui hoje porque ele tem compromisso na nossa igreja, mas o Caio Murilo está. Eu sou muito grata a Deus pela vida da minha família, né? E também louvo ao Senhor pela vida do meu pastor da Igreja Assembleia de Deus, o pastor Sadraque Muniz, que nos abençoou para estarmos aqui, fazendo parte, né, do corpo de Cristo, de uma família em Cristo Jesus. Amém? Mas agora eu gostaria, queridos, de fazer mais uma oração. Eu gostaria só que vocês fechassem os olhos bem rapidinho, numa particularidade, você e Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor está aqui no nosso meio. Eu te agradeço por cada vida que adentrou nesta porta, que se encontra aqui neste templo. Eu peço a liberdade do Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa ter liberdade no nosso meio e no nosso coração. Eis-me aqui, Senhor, não por a minha capacidade humana, mas porque eu entendo o Teu chamado e eu me coloco à disposição do Senhor. Que a Tua palavra lançada seja como semente
que caia no coração de cada pessoa neste lugar e que faça diferença no teu nome, trazendo frutos para os lares, para as famílias, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Eu gostaria de falar nessa noite, fazer uma reflexão a respeito de um homem muito especial da Bíblia. Sabendo que, em todo o contexto bíblico, há grandes homens, homens notórios, que fizeram a diferença dentro do propósito de Deus. Mas esse homem que eu quero destacar hoje, ele se torna especial porque ele tinha características, ele tinha virtudes e ele tinha caráter, entenderam? Que o tornava especial. Tanto aos meus olhos, humanamente falando, como aos olhos de Deus, tá? Como aos olhos de Deus. Vocês já ouviram aquela expressão que diz assim, colocar a mão no fogo por alguém? Já ouviram? Eu posso afirmar nas minhas palavras que Deus colocou a mão no fogo por este homem, sabe? Mas por quê? Porque Deus conhecia o caráter dele e conhecia principalmente o coração dele. Vocês já sabem de quem eu estou falando? Amém? Vou prosseguir mais um pouco. Mas a história deste homem nos ensina valiosos princípios que infelizmente na nossa geração tem se perdido. Hoje ninguém confia mais em ninguém. Ninguém se responsabiliza por outras pessoas, tá certo? Por exemplo, sabe aquela situação que você fala assim, compra lá que depois eu te pago? Hoje as pessoas não querem mais isso. Ou assina lá para mim no teu nome, para mim poder, assina aquele contrato lá no seu nome para mim. Ninguém quer mais se responsabilizar um pelos outros. É a nossa realidade de hoje, né? Mas por quê? Porque as palavras, queridos, perderam o valor, sabe? As palavras dos homens perderam o valor. Os compromissos, eles são desonrados. E é nítido vermos, né? É nítido vermos, assim, os valores morais sendo banalizados, não é verdade? E invertidos. Infelizmente, a nossa credibilidade, a nossa moral tem sido corrompida. Aos olhos da humanidade, imagina aos olhos de Deus. Imagina. E tem que orar muito mesmo, pastor Erivelto, pelo nosso Brasil. Tá estampado nos jornais, revistas, o quanto tem se corrompido os valores humanos. Amém? Mas agora eu vou falar para vocês quem é esse homem e trazer essa reflexão à luz da Bíblia para a gente. Eu estou falando, queridos, de Jó, desse homem especial e extraordinário que era Jó. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jó capítulo 1. Na verdade, não se sabe exatamente quem escreveu o livro de Jó. Jó é o personagem principal do livro dele. Assim como Esther teve um livro, como Ruth, como Samuel, não é verdade? Mas Jó, dizem alguns autores ou estudiosos da Bíblia, que Jó foi quem escreveu o próprio livro dele, depois dele ter se recuperado, né? Mas já lá para o final. Outros autores afirmam que podem ter sido o rei Salomão, por ele ser sábio, por ele ser culto. E quando a gente vê a narrativa literária do livro de Jó, a gente vê a riqueza dos detalhes. Mas outros dizem que podem ter sido Ezequias, podem ter sido Isaías, podem ter sido Esdra ou até Eliú. Então, assim,
não encontrei exatamente essa afirmação. Mas isso não vem ao caso para nós agora, tá? Eu quero ler com vocês aqui o versículo 1, que diz assim, Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Urs, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Quando eu leio esse primeiro versículo de Jó, eu entendo uma narrativa de uma pessoa me contando uma história de um homem, certo? Porque ele diz assim, havia um homem, tá? Havia um homem. Então, quando eu vejo essas qualidades de ser íntegro e reto, eu posso dizer para vocês que Jó era um homem de princípio e caráter definido. Amém? Princípio e caráter definido. Algo especial, tá? Aí quando eu leio, temente a Deus e que se desviava do mal, eu posso também afirmar que era um homem que confiava em Deus. Era um homem que tinha compromisso com Deus. Então, fechando essa conclusão do capítulo 1, eu posso dizer para vocês que Jó era um homem correto humanamente e fiel a Deus. Entenderam quem era Jó? Aí quando eu prossigo um pouquinho no versículo 2, eu vou ver ele me dizendo isso. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então eu entendo que Jó era pai, certo? Quando eu ando um pouquinho na Bíblia, no capítulo 2, no versículo 9, eu vou ver que Jó tinha uma esposa. Então eu concluo que Jó tinha uma família constituída, certo? Jó era esposo e era pai. Queridos, no Antigo Testamento, no tempo de Jó, quem tinha muitos filhos homens era sinônimo de ser abençoado. Então Jó tinha uma família abençoada, porque de 10 filhos que ele tinha, 7 eram homens, o dobro, não é verdade? Então Jó era um pai de família, porque ele constituía esposa, tinha filhos, era um pai presente, um exemplo de líder, patriarca do seu lar. Esse era a outra área da vida de Jó. Ele tinha uma família constituída. Aí quando eu ando um pouquinho no versículo 3, eu vou ver que Jó é um homem muito próspero. A Bíblia está me relatando isso daqui. Porque diz assim, ó. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente, certo? Então Jó era dono, proprietário de muitos bens. Jó era patrão, certo? Ou seja, um homem bem-sucedido diante da sociedade. E, consequentemente, um homem respeitado. Se ele era conhecido com todas essas características e qualidades dele, ele era um homem respeitado. E a Bíblia me faz afirmar isso quando diz que ele era o maior de todo o Oriente. Amém? Então aqui a gente vê essas 3 áreas da vida de Jó. E quando eu vejo isso aqui, queridos, eu posso dizer assim na minha reflexão: Jó tinha a vida perfeita. Já ouviram aquele termo que fala a vida redondinha? Era uma vida redondinha, né? Ele era bem sucedido e equilibrado nessas áreas da vida dele, certo? E as áreas do propósito de Deus para a vida de qualquer homem. Para a vida de qualquer homem. E Jó tinha a vida dele. O que eu acho mais precioso para nós hoje à noite, nesse contexto, é a vida de Jó. Quando eu falo a vida de Jó, eu não estou falando
a vida da esposa de Jó. Ou eu não estou falando a vida dos filhos de Jó. Eu estou falando dele e Deus. Jó tinha compromisso com Deus. Ele tinha a vida dele alicerçada em Deus. E isso faz uma grande diferença. Então, ele constituía família. Por quê? Porque ele orava e intercedia pela família dele. Como um pai, como um sacerdote no lar, né? Ele era um homem muito próspero, porque ele tinha saúde. Eu quero que vocês prestem atenção nessa questão. Prosperidade, a gente conquista, certo? Ao longo da nossa vida, a gente conquista. Agora, saúde quem dá é quem? Saúde quem nos dá é Deus. Então, a saúde, queridos, ela é a força propulsora de Deus que nos impulsiona a trabalhar, a batalhar e a conquistar. Entenderam? Se vocês têm saúde, vocês podem. Lembra que Deus deu essa sentença para o homem lá em Gênesis? Do suor do seu rosto viverás. Do suor do seu rosto viverás. Então, a saúde, queridos, é uma área da nossa vida. Quando nós não temos saúde, a primeira área da nossa vida que se abala é a financeira. É o trabalho, entendeu? Então a verdade para o nosso coração é: se você tem saúde, você tem tudo para ser próspero. Porém, trabalhe, levante de manhã e vá trabalhar com coração grato, porque a saúde é que vai te sustentar no seu dia de trabalho. Amém? E é Deus que te dá. E é Deus que te dá. A vida de Jó nesses três versículos também lidos, é literalmente a vida que Deus quer para nós, para mim dentro do meu lar e para cada um de vocês, tá bom? Ele almeja que tenhamos a nossa vida equilibrada nessas três principais áreas, sabe? Como base mesmo, você e Deus. E o que precisamos entender, queridos, que Deus trouxe ao meu coração é: uma área depende da outra. Não adianta. Uma área da nossa vida depende da outra. Para vocês entenderem melhor, não adianta você ser um baita profissional. Você tá lá no pico, ganhando dinheiro, sendo próspero diante da sociedade, está bem financeiramente, se a sua família está descuidada. Entenderam? Para você estar bem equilibrado nas áreas que Deus quer, você tem que estar bem profissionalmente e na família também. Não é numa área só. Outro exemplo que eu vou dar para vocês é que não adianta você estar bem aparentemente, ministerialmente na igreja, se a sua vida com Deus não está em paz. Não flui, queridos, não flui. Uma área depende da outra. E Deus quer que a gente ajuste essas áreas. Deus quer que a gente busque o equilíbrio e que faça ajustes necessários e alinhe a nossa vida no propósito de Deus. Porque uma coisa eu garanto, Deus garante, a palavra garante: Deus terá o prazer de te abençoar, sabe? Busque esse ajuste, esse equilíbrio. Não tem como eu falar diretamente para um ou para outro, mas eu sei, cada um de vocês sabe em que área da vida de vocês que vocês estão precisando equilibrar diante de Deus. Busque isso, né? Que Deus vai ajudar e Deus vai abençoar e a prosperidade chegará até vocês, em nome de Jesus. Entenderam até aqui? Vamos prosseguir. Quando eu pulo, queridos, aqui lá para o versículo 6 da Bíblia, eu vou ler aqui. Diz assim:
Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Prestem atenção. Quando eu saio do versículo 3 e entro no versículo 6, eu saio do reino humano e entro no reino espiritual. Eu entro no reino espiritual. E muita gente não crê no céu e no inferno. Vocês sabiam que muita gente não crê? Não crê, queridos. Não crê em Deus e não crê em Satanás. Não creio, mas eu quero dizer para vocês que eles existem e que eles são real e que eles vivem. E que nós vamos um dia encontrar com eles. Nós vamos encontrar com Deus, com Jesus. Eu creio para minha família, eu creio para a igreja. Amém? Mas vocês creiam nessa realidade também. Mas quando eu leio esse versículo, no dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar, né? Essa expressão aqui, filhos de Deus, não significa que sejam homens, não. Eram seres celestiais, os anjos, que vinham se apresentar diante de Deus, prestar relatórios, vamos dizer assim, conversar com Deus, né? Eu não sei, mas a Bíblia me diz isso, que eles iam na presença de Deus. E nesse momento oportuno, quem está lá também? Satanás. Ele não ia perder essa oportunidade. Sabe por quê? A palavra Satanás significa o acusador, o acusador. Então ele se coloca na presença de Deus para acusar, certo? E sua função, e o seu propósito maior, sua função é matar, roubar e destruir. Isso é uma realidade, tá? Esse é o papel daí. Agora, como que ele faz isso? Ele faz isso fazendo aflorar dentro da humanidade o pecado. Entenderam? E com isso, o homem rompe o relacionamento com Deus. Rompendo os relacionamentos com Deus, impedem as promessas de Deus ser realizadas na nossa vida. O pecado separa o homem de Deus. Amém? Então, queridos, não ignore a existência de Satanás. Não ignore. Jó diz assim, era um homem reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó não brincava com o pecado. Ele sabia do perigo que era. E eu aprendo essa mesma lição aqui que Jó está falando, de desviar do mal, quando eu vou lá em Gênesis capítulo 39, versículo 12, e eu olho a vida de José do Egito. É o mesmo, sabe, é a mesma essência de verdade. Fugir do mal, da aparência do mal. José fugiu da mulher bonitona de Potifar. É verdade ou não é? É conteúdo bíblico. Ele sabia que ele não podia ficar ali. O que ele fez? Fugiu. Sabe? E nós temos que aprender esse princípio também na nossa vida. Fuja da aparência do mal. A nossa carne é fraca. Entenderam? Os nossos pensamentos não são bons sem Deus. Então fuja. Isso Deus nos ensina. Amém? Então, queridos, nesse versículo eu aprendo um princípio muito grande. Um princípio que quando entrou no meu coração me trouxe uma alegria muito grande. Por quê? Tudo, exatamente tudo que nós vivemos no plano humano é definido primeiro no plano espiritual. Entender essa verdade? Tudo que nós vivemos no reino humano aqui na terra, primeiro é definido no espiritual. Aí eu aprendo o princípio da oração e da fidelidade a Deus. Você está entendendo? A oração, o que é isso? É falar com Deus. É conhecer quem Ele realmente é. É saber quem é Jesus, Salvador da nossa vida. É orarmos
pedindo, agradecendo pela nossa família, intercedendo pelas pessoas que nós amamos, sabe? É a gente colocar na presença do Senhor, falando literalmente com Deus sobre todas as nossas causas e necessidades. Portanto, queridos, ore mais, sabe? Se coloque mais na presença de Deus. Deixa Deus saber da tua boca quem você é. Entendeu? Busque intimidade com Deus. Jó tinha intimidade e compromisso com Deus. Isso fazia uma grande diferença na vida dele. Nós temos orado pouco, sabia, pastor? Nós temos orado pouco ainda para Deus. Deus é como pai, querido. Ele quer que a gente fale, tenha relacionamento com Ele. Amém? Então, queridos, eu falo, Deus, eu preciso mover o céu com as minhas orações. Eu preciso atrair, Pai, os teus olhos para a minha vida. Eu preciso ser especial para o Senhor. Me ajuda, deixa eu me prostrar mais na tua presença. É assim, queridos, que nós atraímos a atenção de Deus, uma oração. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho. Quando eu entro aqui no versículo 7, eu vejo o nosso Deus, o Todo-Poderoso, conversando com Satanás. Certo? Olha o que ele diz. De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Eu entendo, quando eu leio isso aqui, que lá em 1 Pedro capítulo 5, 8, né, quando Pedro diz assim, ó: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, entenderam? E anda ao derredor, rugindo, procurando alguém para devorar. Então ele está ao nosso derredor. Queridos, o nosso inimigo, ele quer nos destruir. E o propósito dele é trabalhar dia e noite, esperando apenas um vacilo nosso, um desequilíbrio em qualquer área da nossa vida, para nos acusar diante de Deus. Vocês entenderam essa verdade? É por isso que eu vou afirmar para o coração de vocês: vale a pena ser íntegro, ser reto, temente a Deus e se desviar do mal. Amém? Agora eu vou para o versículo 8. Esse versículo atrai o meu coração demais, queridos. Quando eu vejo o próprio Deus declarar com orgulho quem era Jó. Vocês já prestaram atenção nesse versículo? Olha Deus falando aqui: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Queridos, aqui não é mais homem me apresentando Jó, como eu li lá no versículo 1, entendeu? Aqui é o próprio Deus falando de um homem, elogiando um homem. E não porque Jó era um homem perfeito, não. Homem não é perfeito, Deus é perfeito. Entenderam? Mas Deus está elogiando Jó. E mais, sabe por quê? E Deus ainda, só voltando aqui, Deus, Ele defende Jó. Ele defende Jó para Satanás. Ele justifica quem era Jó. Quando eu olho lá no capítulo 2, versículo 3, um pouquinho mais à frente aí, eu vou ver Deus falando novamente e justificando, defendendo Jó para Satanás. Quando ele repete: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele conserva a sua
integridade. Embora me insistaste contra ele para consumir sem causa. Para consumir sem causa. Deus está defendendo Jó aqui. Sabe por quê, meus queridos? Porque Deus conhecia a sua conduta e o seu caráter. No modo que Jó vivia aqui na terra. Deus conhecia o caráter dele. Deus relatou, homem íntegro. Tinha integridade, Jó, né? E Jó justifica isso. Eu fico maravilhada de Deus elogiar e defender Jó desse jeito, diante de Satanás. Agora, olha só, ele fala mais nesse versículo, quando ele diz assim: observaste o meu servo Jó? Meu servo. Queridos, Deus poderia ter chamado o meu filho Jó, não poderia? O homem Jó, não poderia? Mas ele usou o meu servo. Quem sabe o que significa ser servo? Ser servo significa servir. Servir. E hoje, e tristemente eu vou falar para vocês, nós estamos perdendo a essência de Deus de servir. Nós estamos perdendo. Sabe, eu fico muito triste em falar isso para vocês. Nós não adoramos a Deus como Ele merece, sabe? Como Ele é digno de ser adorado. Nós somos servos ou não? Eu posso dizer isso de vocês? Eu posso dizer isso de mim mesmo? Que eu sou serva de Deus, eu sirvo a Deus com o meu coração? Nós temos perdido essa essência, queridos. Sabe, eu fico triste porque eu ouço falar que muitas pessoas, para vir servir a Deus, adorar Ele na casa de Deus, alguém tem que, sabe assim, insistir que Ele venha. Vamos lá para o culto, vamos lá para a oração, vamos para aquele trabalho da igreja, vamos, sabe, fica insistindo. Eu vejo famílias até barganhar, sabe, com a pessoa, de falar assim: não, vamos na igreja, de lá a gente vai para um lanche, entendeu? Ou amanhã eu faço algo para você. A gente vê isso daí, queridos. Às vezes a gente vê e fica assim, implorando, a palavra é essa, implorando que a pessoa tenha a atitude de vir servir a Deus, adorar Ele pelo que Ele é. E a gente perdeu a essência de servir ao próximo também. Vocês estão entendendo? A essência de servir ao próximo. Por quê? Porque hoje tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Ninguém sabe assim: eu não vou perder tempo fazendo aquilo lá não, trabalhando lá na igreja, alguma coisa, porque ninguém reconhece. A gente trabalha de graça, ainda cita isso. Você está entendendo? Cadê a essência do servir? Deus pode chamar vocês, de servos, meus servos. Quando você atrai a atenção de Deus, isso tem que ser um diferencial na sua vida, para você se tornar especial diante de Deus. Sirva a Deus. Querido, Deus só dá esse título de honra quem é servos verdadeiros dEle, que tem compromisso com o Senhor. Somente em Deus nós conseguimos servir. Amém? Somente em Deus. Agora eu digo uma coisa do meu coração: é melhor servir, queridos, do que ser servido. É melhor servir. Amém? É melhor dar do que receber. Isso é princípio de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos andar mais um pouquinho, queridos. Quando eu entro aqui no capítulo 9, eu vejo Satanás enfurecido por essa declaração verdadeira de Deus sobre a vida de Jó, né? Eu vejo isso. Aí ele diz assim no versículo 9: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde
teme ao Senhor? Ou seja, quem te disse que Jó teme ao Senhor? O que Satanás está fazendo aqui? Está acusando. Quem disse? Né? Aí ele vai para o versículo 10 e vai justificar essa acusação diante de Deus. Tá? Ele vai justificar. Ele diz assim, ó: acaso não o cercaste com sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tens? A obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Aí Satanás, na minha reflexão, diz assim, ó, para Deus: é claro, Senhor, também Jó tem tudo, tem a vida redondinha, está tudo perfeito na vida dele. O homem é próspero, tem família, o homem tem status, tem posição, é respeitado diante da sociedade. Jó tem a vida perfeita, né? Tem a vida perfeita. Aí o versículo 11, Satanás lança sobre Deus um desafio. E olha o que ele diz, versículo 11, é desafio. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. Aleluias, querido Deus. Queridos, Jó quer tocar em tudo que nós temos. Satanás quer tocar em tudo que nós temos, sabe? E é triste, porque quando eu vejo isso daqui, esse desafio lançado, é uma forma, até hoje, Satanás tem esse objetivo. E até hoje, ainda hoje, é a forma e a estratégia que Satanás tem de romper o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes é tocando naquilo que Deus nos deu, naquilo que nós temos, tá? Quando ele diz aqui, ó, a palavra blasfêmia, como ele diz assim, ó, toca e verás se não blasfemará contra ti na tua face. A palavra blasfema, querido, significa amaldiçoar a Deus. Amaldiçoar a Deus. E ele prediz esse pecado na vida de Jó. Você sabia que ele prediz? É tão sério essa questão, que quando Jó estava já ruim, assim, muito abalado emocionalmente, lá no versículo 2, capítulo 2, versículo 9, quando Jó já estava abalado emocionalmente por todas as percas e tragédias, fisicamente, Satanás lembra Jó de blasfemar. Ele usa a esposa de Jó para lembrar esse pecado a ele. Satanás fala através da mulher dele assim, ó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Entendeu? Amaldiçoa, ou seja, abandona o teu Deus. Quem é o teu Deus para você? É triste, queridos, mas essa parte aqui é uma realidade para a nossa vida. Muitas pessoas conhecem a Deus nessa essência de Deus abençoar a nossa casa, sabe? Quando tudo vai bem, amém, Deus está comigo, Deus está me abençoando. Quando tudo vai mal, ou alguma área da sua vida vai mal, qual é a primeira coisa que é um pecado grande diante de Deus? É você ir contra Deus, é você blasfemar, é você dizer assim, ó: Deus esqueceu de mim, Deus não me ama. Para que eu vou servir a Deus? Para que eu vou na casa dele? Se ele não está enxergando o que eu estou passando. Eu abandono Deus, sabe? Eu desisto de servir a Deus. E é muito triste essa realidade, queridos. Não importa como vai a sua vida, se ela está bem ou está mal, se você está bem emocionalmente ou fisicamente, se mantenha na posição que Deus vai abençoar você. Eu lembro do versículo de Salmo 73, 26,
que diz assim, ó: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha herança para sempre, para sempre. Queridos, ainda que a figueira não floresça, vocês estão entendendo? Ainda que a figueira não floresça, Deus é contigo, Deus é contigo. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Confie no Senhor nesses momentos a qual Deus precisa contar com você. Amém? Agora vamos lá para o versículo 12, queridos. Um versículo que eu amo também. Quando eu vejo o próprio Deus como onisciente, onipresente e onipotente, como Ele é, certo? Ele declara algo para Satanás aqui, ó. Ou seja, eu falo, Deus aceitou o desafio de Satanás, porque Deus é Deus. Lembra que eu falei para vocês que Deus conhecia o caráter de Jó, conhecia o coração de Jó? Essa onipresença, onisciência, onipotência, só Deus tem sobre a nossa vida. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida, sempre saberá. Amém? Então Deus vai falar assim, ó, no versículo 12: eis que tudo quanto Ele tem está em teu poder. Deus está dando aqui legalidade, autoridade para Satanás tocar em tudo que Jó tinha. Vocês estão entendendo? Tudo. Não é uma área não, queridos. É em tudo. Aqui é onde a gente não entende. Deus está no controle quando tudo vai mal. Quando tudo vai mal. Deus está no controle, queridos. Né? E daí, eu falo assim, Senhor, me ajuda a entender essas coisas. Pai, me ajuda. Aí quando Ele... Daí eu passo um pouquinho e vou, depois da vírgula, no versículo, na parte B, que Deus continua dizendo a Satanás, pode tocar, toca em tudo. Aí ele vem e diz assim, ó: somente contra ele, somente contra ele, não estenda a mão. Aleluias, queridos. Por isso que é importante nós termos a nossa base, o nosso alicerce em Cristo. Deus se responsabiliza pela nossa vida, porque Deus está no controle de tudo. Tudo que você tem foi Deus que te deu. O seu trabalho foi Deus que te deu. A sua família foi Deus que te deu. Tudo vem de Deus para a sua vida. Tudo vem de Deus. E Deus está no controle, porque Ele fala, toca em tudo. Porque tudo para Deus é nada, Deus restitui tudo. Deus tem o poder para todas as coisas. Nós servimos a um Deus do impossível. Eu creio e repito essa verdade todos os dias para a minha vida. Eu não deixo Satanás roubar essa verdade do meu coração, não. Eu sirvo a um Deus do impossível. Amém? Queridos, é uma verdade assim, ó. No reino espiritual, o que vale não é o ter. O que vale não é o ter, é o ser em Cristo Jesus. É ser servo de Deus, sabe? É ser temente, é caminhar com Cristo. É falar assim, eu sirvo ao Senhor. Não importa se eu estou sorrindo, se eu estou chorando, eu sirvo ao Senhor. Amém? Sabe por quê, queridos? Porque se caso o nosso dia de amanhã não pertence a nós não sabemos nem sequer o que vai acontecer quando nós sairmos ali fora, ainda lá amanhã, semana que vem. Mas se caso acontecer de você perder algum bem, se você perdeu algum ente querido, amado seu, o seu coração não vai permitir que a sua boca, sabe, blasfeme contra Deus. Mas sim vai permitir que nós possamos ainda, acima de tudo, adorar Ele por quem Ele é na nossa vida, sabe?
sem murmurar, sem desfalecer diante da presença do Senhor. Nós não podemos, nós temos que firmar essas verdades. Deus está no controle, Deus é dono da sua vida. Amém? Agora vamos lá, queridos, versículo 12 ainda. Quando eu vejo Satanás sair da presença de Deus, e ele sai do plano espiritual e vem para a terra. Ele vem para a terra. E quando ele chega aqui, alguns estudiosos dizem que em um dia Satanás prevaleceu sobre a vida de Jó. Em um dia, certo? E ele prevaleceu com o propósito de roubar, matar e destruir. Quer ver essa verdade na Bíblia? Vamos lá para o versículo 14. Diz assim: que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavaram e os jumentos passeavam junto a ele. Versículo 15. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, ou seja, roubaram. E mataram os servos a fio de espada. Houve morte. E só eu escapei para te trazer as novas. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, perca, e os servos, morte, e consumiu-se, e eu escapei para te trazer-te a novas. E falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e o levaram, roubo, e o mataram, morte, e aos servos a fio de espada. Só eu escapei para te trazer as novas. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos à tua casa, comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento ao lado do deserto, e deu nos 4 cantos a casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para te trazer as novas. É muita tragédia, não é? Jó escutou todos esses relatos dos mensageiros, tá? Quando os mensageiros diziam: olha os roubos dos rebanhos, caiu fogo do céu, matou tudo. Os funcionários que você tinha, matou tudo. E Jó escutando. Queridos, nem os mensageiros entendiam a sequência de tragédias da vida de Jó. Até questionavam, eu penso que até questionavam quanta dor, quanto sofrimento, quanta perca na vida deste homem. Por fim, Satanás tocou naquilo que era mais precioso na vida de Jó, que eram os filhos. Queridos, eu vou dizer para vocês: não entronize, não coloque no coração de vocês alguém que tome a primazia, o lugar de Deus. Não tome. Os nossos filhos nós amamos de coração. Quem é pai e mãe aqui, eu sei. Sabe aquela situação, aconteça comigo, mas não toque nos meus filhos? Era o sentimento de Jó. Ele perdeu tudo. Neste momento Jó estava destruído. Mas Jó escutou tudo isso. Jó escutou. E eu quero dizer para vocês que o prazer de Deus não é nos ver chorar, não é nos ver perder, não é nos ver sentir dor. Não. O prazer de Deus é que nós tenhamos uma vida repleta de bênção, de alegria, sabe? Uma vida equilibrada na presença de Deus. Esse é o prazer de Deus. Você acha que Deus olhou e viu, estava feliz de ver Jó passar por toda aquela sequência de tragédias? Não. Mas você acha que Deus estava feliz também em ver seu filho Jesus sendo crucificado lá na cruz, derramando sangue, sendo humilhado, sentindo dor, descendo lágrimas dos olhos dele? Não estava não, queridos. Mas eles se submeteram a essa provação de Deus.
para ele ser mais, para ele ser, Jó e Jesus, mais do que vencedores. Porque Deus está no controle. Deus está no controle. Mas Satanás sim. Satanás não tem piedade. Satanás não se comove. É o propósito dele: matar, roubar e destruir. Eu tenho que escolher quem que é o Senhor da minha vida. Em que lado que eu me posiciono diante de Deus. Entendeu? Eu posso ser chamado servo de Deus? Eu posso diante dele? Não, queridos. É algo que nós temos que refletir todos os dias diante do Senhor e pelo sacrifício de Jesus. Mas quando quando Jó escuta tudo isso, só para finalizar, eu compreendo que Jó entendeu que o mal sobreveio sobre a casa dele, sim. Jó compreendeu isso, tá? Mas o seu diferencial é que ele compreendeu que mediante toda aquela situação, Deus estava no controle. E a sua reação e atitude foi de humilhação e adoração. Olha no versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. Aleluia, Jesus. Sabe, queridos, Jó faz a oração mais linda. Uma oração de dependência total de Deus e confiança. Uma oração que eu falo: Deus, me poupa. Não me deixa passar por isso. Não me deixa a minha família passar por isso. Mas a oração que que Jó faz, queridos, é para nós realmente se humilharmos na presença do Senhor. Jó diz assim, ó, no versículo 21: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Esse é o posicionamento, queridos, que atrai o coração de Deus para a nossa vida. O posicionamento em que Jó nos ensina: humilhação, adoração e colocar na presença do Senhor a dependência total dele. Sabe, as provações advindas de Deus não é para nos destruir, não é para nos destruir, e sim para nos aprovar como verdadeiros servos dele na presença do Senhor. Certo? Vocês querem ser aprovados? Se submeta com o coração de servo diante do Senhor. Jesus nos ensina isso lá no Novo Testamento, quando João, no capítulo 16, versículo 33, nos adverte: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, queridos? Que essa palavra possa fazer diferença aos seus corações. Toda vez que eu lia essas mensagens de Jó, toda vez que eu lia o estudo que Deus me deu, eu chorava na presença do Senhor, porque Deus é muito bom conosco. Deus é fiel demais conosco. Quantas bênçãos você tem para contar na presença de Deus? Sabe, valida o ar que você respira, porque é Deus que te concede. Valida a família que Deus te deu. Valida tudo que Deus te deu, porque tudo está na mão e no controle do Senhor. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé. Eu vou orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai querido, obrigado. Obrigado porque eu sei que o Senhor está aqui. Obrigado pela Tua palavra revelada aos nossos corações. Obrigado por ser uma verdade que vai nos impulsionar, Senhor, a estar mais na Tua presença. Eu peço as Tuas mãos estendidas sobre cada pessoa, sobre cada homem, mulher, criança, adolescente, jovem neste lugar. Que o Senhor possa, Senhor, olhar cada um, Pai, e que eles possam entender que os Teus olhos estão sobre ele. Em nome de Jesus.